Graça e paz a todos vocês. Amém. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus essa oportunidade especial que Ele dá para a gente, estar juntos aqui, diante dEle, é claro. E para mim também é motivo de alegria e de reconhecimento do que Deus tem feito na nossa vida. Eu quero agradecer o convite do Júnior, do pastor aqui da igreja. Eu encontrei com ele aqui pelo corredor, mas eu não me lembro o nome do pastor, desculpe. Ricardo, não dá para esquecer mais, né? Pastor Ricardo, muito obrigado, pastor. Deus continue abençoando sua vida. E nós vamos passear um pouquinho pelas Escrituras. Deus, Ele se revela diante de nós de diversas formas. Inclusive é importante a gente conhecer isso, porque Deus, Ele não ficou num lugar em oculto, escondido. Ele não criou, simplesmente saiu e deixou o mundo entregue a si mesmo. Deus, Ele se revela. Deus, Ele se revelou na história. Deus, Ele se revelou na criação. Ele se revelou de forma máxima em Cristo Jesus. E ainda assim Ele deixa para nós uma tremenda obra de arte, que são as suas palavras registradas nas Escrituras. E o nosso propósito nessa noite é abrir as nossas Bíblias e tentar extrair dela princípios, conceitos para o nosso dia a dia, para a nossa prática, para a nossa convivência, pais e filhos, marido, mulher, funcionários, empregados, patrões, os nossos relacionamentos no comércio, onde quer que seja, onde nós estivermos. A palavra de Deus, ela sempre será suficiente para nós e sempre vai nos direcionar. Mas é importante a gente aprender a lidar com ela, não é? E por isso é necessário a gente descobrir algumas formas, o que nós diríamos alguns métodos de estudo bíblico, e para extrair essas verdades que as Escrituras deixam para nós. Eu não sei se você já passou pela experiência de estar num lugar, ou então numa roda de conversa com alguém, e as pessoas começam a conversar ali sobre um determinado assunto que você não domina, não conhece muito, e fica ali com aquela cara de paisagem, né? Você não sabe o que faz, não sabe o que fala. Alguém já passou por isso? Dizem que é como se você estivesse se sentindo um peixe fora d'água. Já? Só tem uma questão, eu não sei como que um peixe se sente fora d'água, né? Mas é aquele negócio, você fica sem saber o que fazer, sem saber o que falar, não é mesmo? E muitas vezes acontece a mesma coisa com relação à palavra de Deus, com relação às Escrituras, né? Às vezes a gente está diante dela, não entende nada do que está ali, o que é aquilo, que palavras são essas. É um livro que foi escrito há muitos anos, ele deixou de ser escrito lá para o início da era cristã, onde foi composto o último livro, e você percebe que é um livro que ultrapassa épocas, que ultrapassa tempo, que ultrapassa limites de história, limites sociais, e chega até o nosso colo hoje, né? O que nós chamamos de Bíblia Sagrada, de Escrituras Sagradas. Por isso eu quero que você abra, por favor, vamos já para a Bíblia, no Salmo 119. Nós vamos ler o versículo 18. Salmo 119, verso 18. Sim. Acharam? Salmo 119, 18 diz assim: abre os meus olhos. Para quê? Para que eu veja as maravilhas da tua lei. Amém? Então guarde isso. Tudo que eu falar aqui, se você puder guardar pelo menos essa segunda parte do versículo, vai ser tudo na sua vida. Por quê? Essa segunda parte está falando que a lei do Senhor é maravilhosa. Sabe aquela paisagem quando você fica sem fôlego, de tão bela? Eu lembro de uma ocasião que eu fui num acampamento de promotores de missões. Acho que o pastor Rubens deve conhecer lá em Paulínia, um acampamento louvor, não sei se conhece.
e tinha um rio enorme que cortava toda aquela vegetação toda florida, e aquele sol batendo nas águas do rio, e os pássaros cantando. Eu fiquei ali parado durante uns 5 minutos sem falar nada, simplesmente pensando em Deus. Sabe? Existem algumas paisagens que fazem isso com a gente. Você fica assim, boca aberta, não é? Exatamente isso que é a lei de Deus. Algo extremamente maravilhoso. E nós vamos prosseguindo aqui alguns slides, de uma maneira, vou passar um pouquinho ligeiro no começo, para a gente ficar um pouquinho mais no final e tirando algumas dúvidas também. Beleza? Vamos lá então. Aí está minha família, né? Aqui está um pouquinho mais claro. Ali, Mary, minha esposa, Mary Ellen, Maria Luísa, a nossa primeira filha, e o Mateus, que chegou agora dia 27 de agosto. Né? Então a minha família, bênção de Deus na minha vida. Essa foto é recém-tirada, foi tirada ali em Elesbão Veloso. Né? Aí já coloquei no slide já. Tem que atualizar com o Mateus, que na outra eu estava sem ele. Próxima. Algumas indicações de livros para você trabalhar um pouquinho mais sobre a compreensão das Escrituras. O primeiro ali é Introdução Bíblica. O segundo, Manual de Exegese Bíblica. Vai trabalhar um pouquinho sobre como elaborar estudos, tá bem? O segundo, A Espiral Hermenêutica, de Graham Osborne. Esse livro aí, inclusive ele é utilizado nas universidades norte-americanas que trabalha a ciência das letras, né? É muito bom esse livro para fazer interpretação gramatical, excelente, tá? A Espiral Hermenêutica, inclusive ele é bem calibroso, tem mais de 300 páginas. Evidências que exigem um veredito, ele foi feito pela Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, lá nos Estados Unidos, um grupo de jovens. Esse grupo foi chamado por um professor, no caso Josh McDowell, e eles trabalharam evidências que comprovam que as profecias, que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Tá? Eles trabalharam, inclusive, todas as profecias que se cumpriram em Cristo, como que essas profecias poderiam se cumprir apenas em Cristo. Foram feitos cálculos matemáticos, progressões, uma série de coisas. Excelente. Esse outro comentário bíblico, Vida Nova, do Carson, também excelente, um livro bem grossão. Ele cobre toda a Bíblia, com comentários bíblicos, e Vivendo na Palavra, esse último livro. Tá bem? Aí tá aí, vocês estão tirando algumas imagens, algumas fotos. Qualquer coisa eu passo para o Júnior também essas informações. Próximo. Antes de algumas situações, vamos pensar. Primeira, qual é a próxima? Primeira pergunta aí. O que as pessoas normalmente falam? Tá por linhas, viu? Você pode ir clicando para passar o slide, que ele... Pode colocar logo as 3. Não vai me dizer que você acredita na Bíblia. Alguém já falou isso para você? Já? Não acredito. Você acredita na Bíblia? A outra, né? Que é isso? A Bíblia é um livro igual aos outros, né? Todo mundo sabe que a Bíblia é um livro semelhante a qualquer outro livro. Você devia ler outra coisa, vai ler a Bíblia. Pelo amor de Deus. Um livro ultrapassado, né? Tem gente que fala muito assim, né? Que é isso? A Bíblia foi escrita por homens. Essa é que eu gosto mais. Eu falo assim, claro, Deus não usou o papagaio para escrever, nem a girafa, né? Vai ter que usar um ser humano. No entanto, é claro, nós sabemos que a Bíblia é um livro escrito por homens que foram o quê? Inspirados por Deus. O que significa a palavra inspirar? É soprar para dentro. Então, inspira, expira, né? Então, foi colocado dentro da mente dos homens, respeitando o seu contexto de linguagem, o seu contexto social, cultural, o seu contexto de conhecimento. Deus respeitou todas essas coisas. Tanto que você fizer um estudo mais acurado na língua original das cartas de Pedro, vai perceber a diferença. A primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro. Uma foi escrita com um grego mais rebuscado e a outra carta um grego mais coloquial, né? Mais do dia a dia. Então percebe essas diferenças. Por quê? Porque Deus respeitou as características. Esse que é um grego mais rebuscado, provavelmente foi o Marcos que escreveu, sendo ditado por Pedro, tá? Então essas algumas diferenças que existem, mas isso não tira a inerrância, a confiabilidade das Escrituras. Então veja que a Bíblia foi escrita por homens, mas ela é única. Única em quê? O que significa essa palavra única? Pode pôr tudo. Cuja espécie não existe outro, ela é exclusiva, excepcional, nada se compara às Escrituras. Nós vamos descobrir tudo por quê.
ela é superior a todos os livros, tudo que é demais, é um só, e é ali no finalzinho, né? Única por quê? Quantidade daquilo que é inteiro e completo. Não precisa acrescentar mais nada e nem tirar. Está pronta. Amém? A palavra de Deus está pronta. Não precisa acrescentar nada. Inclusive tem até um recadinho lá no finalzinho do Apocalipse, né? Não acrescente nada às palavras desta profecia, para que não seja acrescentada nas pragas, né? Próximo. Eu acredito nela por quê? Ela é única. Ela é única como? Coerência. Veja que interessante. 1.500 anos demorou para começar e terminar a Bíblia. Você imagina quanto tempo que demorou. Então não é um homem comum que simplesmente pega a Bíblia, eu vou escrever um livro religioso. Aí começa a escrever, depois de 20 anos ele conclui a obra dele. Não. Demorou 1.500 anos. Ou seja, de Gênesis até a composição do último livro, que é Apocalipse, demorou 1.500 anos para terminar. Agora veja que interessante. Quantos escritores tem, mais ou menos ali? A média é de aproximadamente 40 escritores. Veja que legal. Sabe aquele ditado popular que a gente diz? Quem conta um conto, o quê? Aumenta um ponto. Imagina, 40 escritores e ter coerência só pode ser um livro divino mesmo. Não é? Ela é o livro cada vez mais lido, a mais traduzida, ganha também de sobrevivência, porque todo esse tempo vem se passando e ela permanece sendo mais lida, sendo mais traduzida, mais vendida. Então veja, tudo isso favorece pelo menos a curiosidade de alguém. Peraí, deixa eu ver que livro que é esse. Percebe? Também no que diz respeito ao ensino e influência na literatura. Veja que a Bíblia é um dos livros que, inclusive, é muito utilizado nas aulas de literatura por causa dos gêneros literários, por causa da praticamente perfeita correção gramatical que existe na Bíblia. Sabe? Se você tiver alguma dúvida de alguma palavra, lembrar de um versículo, vai lá no versículo e veja como escreve aquela palavra. Você pode ter certeza que ela vai estar certa. Né? Então, percebe que a Bíblia ela tem esse cuidado, né? Pode ir para o próximo. Veja como que foi feita a escrita da Bíblia. Esses aproximadamente 40 escritores, olha de onde eles estavam. Olha as classes sociais deles. Veja que a Bíblia foi escrita em regiões diferentes. Tem trechos da Bíblia que foi escrito em desertos, em palácios, beira de rio, sabe? Tem trechos da Bíblia que foi escrito por médico, né? No caso Lucas. Lucas ele tinha uma profissão diferenciada na época. Médico, jornalista e historiador. Se você lê o livro de Atos, quem é que escreve? Lucas. Você percebe a perfeição, os detalhes que ele marca das viagens que ele realizou com o apóstolo Paulo. Toda aquela narrativa, na sequência, tudo direitinho, você vai percebendo como que era a mão do Lucas, né? A forma que ele escrevia, que ele compôs o livro de Atos. Depois você percebe também classes sociais diferentes, homens que faziam parte da nobreza, homens que faziam parte da realeza, homens que faziam parte do povo, como Amós, que estava de trás do gado, né? Homem boiadeiro. Foram usados os pescadores, no caso, os discípulos, alguns, né? João, por exemplo, Pedro e Tiago, todos eles ali tinham essas profissões menos valorizadas pelas pessoas que não tinham muito conhecimento de literatura, não tinham estudado numa escola rabínica. Paulo, por outro lado, ele era um rabino. Ele tinha influência helenista, a influência grega, a influência judaica, então já tem um pouco mais de brilho ali na escrita de Paulo, o raciocínio dele. Você percebe que cada um tem um jeito de escrever. Deus respeitou isso nos escritores e permite-se também que esses valores que haviam na vida deles também venham ser aplicados a nós. A Bíblia foi escrita em épocas diferentes, né? Épocas de paz, épocas de guerra, épocas de perseguição, épocas de fartura. 3 continentes distintos, Ásia, África e também na região da Europa, e 3 idiomas básicos, né, que é o grego, o hebraico e o aramaico. Pode ir? Tudo isso é para você perceber como que
esse material que Deus deixou para nós, ele é fantástico e merece a nossa atenção. Aí são os materiais usados para escrever. Argila e cerâmica, foi no começo ali, você percebe na primeira imagem que são os primeiros tablets na história. Você acha que tablet surgiu agora, né? Mas não, lá, foi escrito em tablets. Só que ali a gente fala tablet, né? Tablets de argila, de cerâmica. Depois tem aquelas folhinhas de papiro. O que era o papiro? Eram folhas de junco que ficavam na beira do rio, tirava, deixava secar, depois colava uma do lado da outra, ficava bem uniformezinho, e ali vira o famoso papel, né? E posteriormente o pergaminho, que é pele de animal, e aquele pote é um dos potes que foram encontrados lá nas cavernas do Mar Morto. Pode ir para o próximo. Aí o material para escrever: cinzel, estilete e pena. E a tinta era feita com cola, carvão e água. Sabe quem é interessante nisso? Quando começou a escrever com caneta, quando o texto original, que a gente chama de autógrafo, ele deixou de existir. Para não perder as palavras, para não ficar perdido e com o tempo, o que aconteceu? Algumas pessoas encomendavam cópias. Então pegava o original, colocava do lado, aí começava a fazer a cópia. Quem fazia a cópia se chamava, alguém sabe o nome? Escriba, né? Os escribas faziam as cópias. Também existia a profissão dos copistas, porque não tinha mais ainda não tinha tecnologia de pegar um celular e tirar foto, pronto, tá aí a cópia, né? Tanto que o eunuco, lá em Atos 8, ele era uma pessoa de muito dinheiro, porque ele tinha uma cópia de manuscrito de Isaías. Era um rolo grandão, né? Ele ia lendo ali na carruagem. Então, eram só pessoas ricas que conseguiam ter uma cópia da Bíblia. E o copista, lá, o escriba, toda vez que ele ia escrevendo e chegava no nome Deus, ali, aquele tetragrama judaico, YHWH, que a gente fala Jeová, o Eterno, Senhor, ele tinha que trocar a pena. Trocar. Porque chegou no nome de Deus, tem que trocar, tem que pegar a nova. E antes de escrever, ele tinha que fazer um banho ritual. Aí ele tomava um banho, aí escrevia. Agora você imagina fazer isso se no mesmo parágrafo tinha 3, 4 vezes o nome de Deus. Né? Difícil, né? E no final, quando ele conseguia finalmente copiar, eles contavam quantas letras tinham. Marcava a primeira letra, a letra do meio e a letra final, para fazer uma espécie de comparação. Então o processo de cópia era muito difícil. Né? Então veja, como que foi trabalhado a Bíblia para ela chegar até a gente hoje. Isso sem contar as traduções, as versões, e quantas vezes a gente deixa a nossa Bíblia na prateleira. Eu já vi até mesmo na casa de um líder cristão que ele usou a Bíblia para apoiar a cortina da casa dele. Não dá, né? Você vê todo esse trabalho, né, para escrever a Bíblia e usar ela como um peso. Usa outra coisa. Por que não pôs o celular dele lá, né? Não, vai colocar a Bíblia. Não, o celular é caro, né? E a Bíblia, quanto é que custa? Vai fazer todo esse processo, não é mesmo? Próxima imagem, por favor. E aí, né, claro, tem o lugar onde foi encontrado aqueles potes, os manuscritos do Mar Morto, tem aquelas montanhas com aqueles buraquinhos, e aqui nessa foto de baixo, um pouquinho maior, ampliado o buraquinho, e ali em cima o rapaz lendo o livro lá no Mar Salgado. Nesses buraquinhos aí, nessas cavernas, um animal entrou e o pastor começou a tacar pedra para tirar o animal lá de dentro, e quando ele tirou uma das pedras, escutou um barulho de alguma coisa, pof! Ué, o que é esse pof? Ele entrou lá para ver o que era o pof. O pof era um vaso que tinha quebrado. E quando ele viu, tinha uns papéis. Aí ele tirou aqueles potes lá e vendeu a troco de banana lá para um cara lá, e ele sabia o que era, né? Que eram os manuscritos do Mar Morto. Imagina o preço de um pedacinho de papel hoje, né? Daqueles lá. Tenta comprar no Museu de Jerusalém. Nem vender, eles vendem, né? E para você ver o preço daquele papelzinho. Agora você imagina o preço mesmo da palavra de Deus. Nós precisamos valorizar mais. Próximo. Por que a Bíblia é confiável? Pode avançar. Existem alguns testes. Teste biográfico, né? Vai falar um teste sobre o teste bibliográfico, ou seja, referencial de quem escreve, pode ir. Teste de evidência interna, vai fazer comparações de textos um com o outro, pode ir mais. Evidência externa,
Pode ir avançando. Né? E também a confirmação pela arqueologia. E nesse último, a evidência externa, na próxima imagem, que é legal, vai lá, próximo, olha aí. O que são isso aí, essas coisas? Do lado direito tem uma pedra, com a inscrição de Pilatos, lá essa é uma foto que o Luiz Saião tirou recentemente. Naquela pedra tem o nome de Pilatos e de Tibério, confirmando essas duas pessoas na história do Antigo Testamento. Tá bem? E aquele outro lado esquerdo são as carruagens de Faraó fossilizadas no fundo do Mar Morto. Né? Se você um dia quiser passear, fazer um mergulho, tá aí, você pode ver essas coisas que de fato aconteceu. Então quer dizer que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho e as carruagens foram engolidas pelas águas. Tá aí. Né? Aí está o registro das carruagens que estão ainda, né? Lá no fundo do Mar Morto, do Mar Vermelho, tá bem? Próximo. Então são as evidências externas. E aí um trecho da Bíblia escrita em hebraico. Né? Alguém consegue ler para nós, por favor, esse texto? Não dá para ler, não? Aí é o Salmo 23, né? Olha que legal. Fica um desafio para todo mundo aqui aprender o hebraico, gente. Hebraico é muito fácil, né? É simples demais. É só você conhecer o nome das letras e depois identificar aqueles pontinhos que vão debaixo das letras que vão formar as vogais. Pronto, já consegue ler. Certo? Fácil, né? Muito fácil, né? Demora uns 2 anos, mas a gente consegue. Pode ir próximo. E esse aí? Vou dar uma dica. Johannes 14,6. Isso aí é grego. Já é o Novo Testamento, já. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não sei por mim. Viu como eu li, gente? Fácil, né? Só que eu li em português? Não, brincadeira. Mas eu já sabia. Próximo. Ah, tá, já para embaixo, né? Volta aí nessa. Isso, pode avançar. Agora alguns testes para nós. Vocês estão vendo aí na frente um monte de pratos, sim ou não? Vocês estão vendo eles como? Virado para baixo, o fundo deles, ou eles virados para você assim? Virado para cima? Tá. Tenta virar ele ao contrário agora. Já que você viu ele virado para cima, tenta ver ele virado ao contrário. Ops. Alguém conseguiu virar os pratos? Só com o olho? O pastor Rubens conseguiu virar. Outra pessoa ali já conseguiu virar os pratos. Conseguiram? Estão conseguindo virar o prato só com o olhar. Igreja poderosa é assim, né? Consegue já virar as coisas só olhando. Né? Conseguiram? Alguém mais? Procura uma referência, um deles, você consegue virar todos. Essa é a dica. Você vai ver o fundo ao invés de ver ele de frente. Alguém conseguiu mais? Levanta a mão quem conseguiu virar os pratos. Pronto. Só uma pergunta, antes da gente virar a imagem. O que você precisou fazer para poder virar esses pratos aí? Focar. Concentração. Não é mesmo? É assim que a gente lê a Bíblia. Tem que ter concentração. Tem que dedicar um tempo. Próxima imagem. O que vocês estão vendo aí? Pode apagar se quiser aqui para ajudar ali. O que vocês acham que é ali? Pode falar, estou ouvindo. Um suco de fruta. Né? Alguém dá mais? Vamos abrir um pouco mais a imagem? Dá um clique aí, por favor. O que é? Fanta laranja. É só isso que vocês estão vendo? Quer mais uma ajuda? Pode dar mais um clique aí. E agora? Se a gente voltasse para a primeira imagem, por exemplo, a gente conseguiria ver tudo isso aí? Não é mesmo? É a mesma coisa na Bíblia. A gente precisa ler várias vezes, talvez uma passagem, várias vezes, para você identificar mais coisas. Agora a gente viu o quê? A Maria Luísa, minha filha, de férias, de boa, na beira da praia, com muita força, segurando o quê? Uma latona de uva, ou de Fanta laranja, né? Só que o pastor Rubens já achou a falha ali, falou que está faltando a sombra da lata. Né? Aí descobriu que era uma montagem. Muito bem, pastor. Isso aí. Né? Pode ir para a próxima.
que está de errado nessa imagem? Está escrito para empurrar, o atrasado chega para o curso e está querendo fazer o quê com a porta? Abrir puxando, né? Também não dá. Gente, mesma coisa, nós precisamos parar para ler, para observar o que o texto diz, para não fazer coisa errada. Pode ir indo. Pode ir. Tem esse texto aqui de Silmar Coelho que eu coloquei, eu recebi numa rede social de pessoas crentes, né? E o texto é "O amor morre sim". Eu não vou ler ele inteiro por questão de tempo, mas fala sobre a separação. A pessoa, ela começa o namoro, se casa, tudo, mas vai passando algumas situações e de repente acaba o amor, eles se separam e acabou. E a frase é "O amor morre sim". Por que ele disse isso? Porque tem gente que fala que o amor não morre. Agora, quando eu li isso, qual foi o problema que eu encontrei? Na palavra amor. O problema aí nesse texto é a palavra amor. Por quê? Porque na Bíblia tem um versículo que diz que Deus é amor. Foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, peraí. Então, se Deus é amor e Deus é eterno, logo o amor é o quê? Eterno. Então está errado. O amor morre sim. Ah, pastor, mas está falando sobre relacionamento de marido e mulher. Então, aí é que está. Jesus fala o quê? Lá por meio de Paulo, para a igreja de Éfeso. Que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a... Tá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa palavra amor, de Deus amar o mundo, é ágape. A palavra amor que o marido deve amar a esposa é ágape. Então veja, até mesmo esse amor entre homem e mulher, segundo o padrão do Senhor, tem que ser um amor incondicional, um amor contracondicional, um amor que não acaba. Amém? Então você tem que ter cuidado, nós precisamos ter cuidado quando a gente vê isso. Porque você lendo todo o texto, fala, ele tem razão, as traições, as brigas, né? Vai matando o amor. Não, mas está errado. Então não era amor, era qualquer outra coisa, menos amor. O nosso mundo está carente de conceitos e de experimentar os conceitos. E a Bíblia traz para nós a verdade. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade libertará. Pode ir para o próximo. Muito bem, dicas de como estudar a Bíblia. Né? Esse aqui eu gosto muito desse irmão chamado Brother Bíblia. Ele traz para a gente algumas dicas sobre como estudar a Bíblia. Né? Começar orando, ter cuidado com algumas distrações. Por qual livro você vai começar a ler um texto ou estudar a Bíblia? Normalmente as pessoas indicam o Evangelho de João, porque é um livro que foi escrito, né, para que as pessoas conheçam Jesus por meio daquilo que ele fez e conhecendo tenham vida. É um livro voltado para todo o mundo, porque não é como o livro de Mateus, que foi para os judeus, o Evangelho de Marcos, que foi para os romanos, o Evangelho de Lucas, que foi para Teófilo, o Evangelho de João, ele mesmo já é mais universal. Então, muitas pessoas entendem que é bom já começar pelo Evangelho de João. Mas tem muitos conceitos difíceis no Evangelho de João. Entretanto, é necessário começar por algum, não é mesmo? Então, eu indico normalmente o Evangelho de João também. Mas você pode ler Provérbios. Que dia que é hoje? Dia 8. Então, você leria Provérbios 8. E se hoje fosse dia 31? Provérbios 31. Como não tem Provérbios 32 e nem dia 32, você pode ler o livro de Provérbios o ano todo. 12 vezes. Né? Um capítulo a cada mês. Então, são maneiras que você pode tirar para estudar a Bíblia. Né? Comece com oração, faça anotações, tenha uma biblioteca, Bíblia, dicionário, comentários, aplicativos, ajuda bastante. Faça anotações, né? E por aí vai. Isso aqui a gente vai ver daqui a pouquinho. Pode avançar o próximo. Bom, daqui para frente nós vamos pegar uma guinada bem rápida, tá bem? Eu vou passar para vocês só alguns conceitos, porque eu quero chegar lá no método analítico e na exposição bíblica, que ali a gente vai demorar um pouquinho mais. Podemos em frente? Método sintético, método crítico, pode ir. Só apresentação. Biográfico, pode ir. Histórico, teológico, retórico, por tópicos, analítico e, finalmente, exposição bíblica.
Essas são as maneiras que você pode usar para estudar sua Bíblia. Para você desvendar as Escrituras. Você pode escolher um desses métodos. E nós vamos trabalhar rapidamente cada um deles. Bora lá para a jornada. Próximo. Método sintético. O que é um método sintético? É um caminho, um método, né? E o sintético? Você vai fazer o que com ele? Pode ir o próximo. Próxima linha. A palavra sintético deriva de síntese. Você vai fazer um resumo, né? Você vai fazer um resumo de um todo. Você vai fazer toda a leitura ou de um texto, ou de uma passagem, e você vai desenvolver ali um resumo daquilo que você leu. Pode ir. Qual é o objetivo? Identificar as partes principais, né? E como que essas partes se relacionam com o todo. Esse é o objetivo do método sintético. Ele vai te ajudar a caminhar numa... É igual música, né? Tem música que ela é um pouco mais acelerada, tem música que é um pouco mais lenta, ela tem uma melodia. Então, cada livro da Bíblia tem uma linha melódica. E quando você faz a leitura desse livro, uma leitura completa, você vai descobrindo como é que esse escritor começou a sua composição, a sua redação, o que ele queria chamar a atenção ali, e você vai descobrindo fazendo anotações. Pode ir para o próximo. Vamos lá. Sugestões para um estudo sintético. Como que você vai estudar a Bíblia fazendo resumos? Leia o livro pelo menos quantas vezes? Quantas? 5. Então quer dizer que se for o livro de Salmos, como que eu faço? Leio quantas vezes? 5. Cara com medo, é? É isso aí, 5 vezes. Né? Para começar, 5 vezes. Você pode ler o livro de Salmos 10 vezes. Eu participei de um curso de exposição bíblica que um dos módulos era Salmos. E um dos exercícios era isso aí. Ler 5 vezes o livro de Salmos antes da gente fazer o módulo. E já tinha perguntas para responder. Né? Então, traçar uma linha melódica do livro de Salmos. E o livro de Salmos, gente, tem tudo a ver com a nossa vida. A forma que o salmista, que foi organizado ali, o saltério, ele começa de uma expectativa da chegada do rei no Salmo 1 e 2, e ele te leva para o Salmo 150, para glorificar esse rei. Né? O Salmo 150 é um salmo de aleluia, como se fosse fogos de artifício, mas nesse meio caminho tem altos e baixos. Né? Tem lá o Salmo 23, por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele estava passando por algum momento que ele precisava lembrar que Deus cuidava dele. Né? Tem outros salmos de angústias, né? O salmo, se a gente vai enganar, do 60, um salmo que fala assim, que ele está encharcado na lama, né? Afogando. Depois tem outros salmos de louvor, e assim vai o saltério todo, o livro de salmos, nesses altos e baixos, muito parecido com a nossa vida. Né? É por isso que a gente tem que ter cuidado também na leitura dos salmos, porque às vezes a gente, vou ler um salmo aqui, né? Só para ver o que Deus tem para falar para mim? Não é bem por aí não. Tem que saber quem é que escreveu, por que ele escreveu, em que momento foi escrito aquele salmo. Era antes do cativeiro lá na Babilônia, foi depois. Tudo isso vai dando brilho para você conhecendo o livro dos Salmos. Amém? O Salmo 121, por exemplo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem de onde? Do Senhor que fez o quê? Os céus e a terra, né? Aquele salmo é um salmo de quê? Alguém sabe? É um salmo de romaria, um salmo de romagem. É um salmo de caminhada. O pessoal ia para o templo para adorar a Deus e eles cantavam um salmo, eles recitavam aquela poesia, porque Jerusalém ficava no alto. Então ele, tem que subir tudo isso ainda. Eita! Aí vai, eu levo os meus olhos para os montes. De onde? Deus fez os céus e a terra. O que é uma montanha para ele? Não é mesmo? Então a gente às vezes, quando vai ganhando essas cores nos salmos, fica até mais bonito para a nossa vida pessoal. Amém? Então, tem que conhecer. Leia o livro pelo menos 5 vezes. Próximo. A cada leitura enfatize um aspecto diferente para estudo. Por exemplo, na primeira leitura eu vou enfatizar a geografia. No outro eu vou enfatizar, por exemplo, contexto político, contexto social, contexto histórico, contexto religioso. Tudo isso tem que olhar na leitura. Pode ir. Doutrinas também, né? Como está ali na sugestão. Leia com oração, reverência. Por quê? Porque foi da mesma maneira que foi escrito. A Bíblia foi escrita em reverência a Deus. O escritor tinha que escrever exatamente aquela frase. Assim diz o Senhor, assim que tem que ser escrito. E assim que tem que ser estudado também. Né? Próximo. Leia sem consulta comentários inicialmente. Depois você vai fazer essa segunda leitura. Pode ir. E na medida que lê, ouça, sinta e viva o contexto dos receptores originais.
Gente, isso é o primeiro passo. Ao ler a Bíblia, tente imaginar como que aquelas pessoas receberam aquela palavra. Porque primeiro eu tenho que entender o significado para eles, para depois fazer a aplicação para a minha vida. Próximo. Aí está um exemplo de um método sintético do livro de Romanos. Tá? Tem um númerozinho 3 ali no lado esquerdo. Ali está o capítulo 1, vai até no finalzinho, 16, versículo 22. E ali cada trecho é separado por assuntos, né? E aí a pessoa que elaborou esse quadro teve que ler diversas vezes o livro de Romanos para ter essa imagem. Livro de Romanos, um catecismo cristão. Fala sobre a doutrina, a implicação dessa doutrina, como ela se aplica na nossa vida. E cada parte dessa dentro daqueles versículos ali. O próximo quadro, ele já é um trecho menor, somente sobre as parábolas de Jesus. Aí está Mateus 13, 3 até Mateus 13, 52. Né? Ali é o texto, né? Aí o título de cada trechinho de Mateus 13, depois a mensagem que cada um traz, cada uma das partes. Né? E aqui do lado direito, nessas colunas cinzas, tem 4 parábolas que foi pronunciada junto ao mar. E as 3 de baixo são pronunciadas dentro de uma casa. As de cima são destinadas à multidão. E as de baixo são destinadas a quem? Aos discípulos. E quando eu entendo a quem essa mensagem foi destinada, também vai me ajudar bastante. Né? Porque tem palavras de Jesus que foi destinada aos fariseus, outras palavras de Jesus foram destinadas aos discípulos, outras ele falou para a multidão. Percebe? Então, tudo isso é importante a gente descobrir com quem Jesus estava falando. Pastor Rubens e eu fomos entrando ali. Eu vi aqui já. Obrigado. Obrigado. E a gente conversou sobre um versículo, né? Um ao outro ajudou e ao outro disse, esforça-te. É um ótimo versículo para acampamento. Só que esse texto está falando sobre construção de ídolos. Né? Um ao outro ajudou, vamos esforçar-te, vamos construir o nosso ídolo, vamos lá, passo com passo, passo traço. Tem tudo a ver com isso. Aí, de repente, eu escolho para fazer uma conferência. Né? Uma conferência de auxílio mútuo, de trabalho em equipe, mas esse trabalho em equipe está focado na idolatria. Como que a gente faz para usar isso no dia a dia da igreja? Percebe? Então, até isso, a gente tem que ter muito cuidado na hora de escolher um texto. Amém, gente? Próximo método, o crítico. O crítico não quer dizer que você vai ficar criticando o texto. Isso aqui está errado. Vamos lá. Vem da palavra critique, né? Que significa juízo crítico. Você vai fazer um juízo de valor. Você vai fazer análises. Você vai pegar o texto, vai se debruçar diante dele e vai destrinchar esse texto, tá bom? São critérios que são necessários a gente usar. Existe a baixa crítica e a alta crítica. Deixa eu ver se já está nesse slide mesmo. Pode ir. Não, pode ir. Pode avançar. Isso aí. A baixa crítica ela tem a ver com o texto, tá bem? Então, vai se preocupar com a gramática, com as palavras, o que aquela palavra significa, o que ela significava naquela época. Então, o baixo crítico, ele não é porque ele é menor, né? E a alta crítica porque o cara é grandão. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o campo de estudo. A baixa crítica se preocupa com o texto. Eu fiz para memorizar assim. Baixo, eu chego lá no papelzinho, lá na folha, e fico observando a folha. Né? E a alta crítica, que é o próximo, do que ela trabalha? Pode clicar aí. Avança mais um. Aí pode ir. Isso aí. Esse daí, ele vai trabalhar sobre os dados históricos. A alta crítica, ela se preocupa com fatos históricos, né? Ela vai descobrir quem foi que disse, por que disse, onde que foi que falou, onde que era o lugar, qual era a distância, sabe? Então, a alta crítica, pode ir avançando, ela vai se preocupar com esse aspecto, né? Então, é necessário ter alguns cuidados, porque muitas pessoas, caminhando nessa busca, elas acabaram entrando em algo que a gente chama de liberalismo teológico, que infelizmente influenciou de forma negativa a teologia, onde existem teólogos liberais que não aceitam a Bíblia na sua totalidade, não acreditam muito em Jesus, não caminha com Bíblia, sabe? Ele, ao invés de construir, acaba desconstruindo. Então, tem que ter muito cuidado. Qual que é o material de trabalho desses críticos? Olha ali.
são os manuscritos, né? Lembra que são cópias de autógrafos, porque os autógrafos não existem mais. As antigas traduções e citações da Bíblia pelos pais da igreja, próximo, também são os materiais. Vai. Variantes. Na verdade, esse slide é um pouco mais técnico, né? As variantes são manuscritos, por exemplo, achei o Evangelho de Marcos. Também tem uma cópia aqui. É uma comparação. Qual dessas variantes está mais próxima do original? A que estiver mais próxima é a mais antiga, é a que tem mais chance de ser aceita. Tá bem? Está mais próxima lá da época. Vamos lá? A crítica pode fortalecer, como também destruir. Cuidado com suposições subjetivas. Isso é quando você vai fazer o trabalho do método crítico. Né? A Bíblia é um livro de fé, de origem divina. E isso a gente precisa guardar, porque tem pessoas que querem fazer provas científicas usando a Bíblia. Não dá. A Bíblia é um livro de fé, não é um livro de ciência. Existem algumas medidas na Bíblia que elas não são exatas. Elas são arredondadas. Mas então quer dizer que eu não posso confiar mais na Bíblia. Não, peraí também, né? Já ouviu falar da versão dos 70? Não era 70 sábios, eram 72 sábios, mas só foi uma arredondada. Isso aí não tem problema nenhum. Tá bem? A gente às vezes fala, daqui 10 minutos eu chego. Você chega em 12. E você não chegou? Cheguei. Então tá bom, acabou. Então, cuidado com essas coisas aí, porque tem muita gente perdendo a essência, as maravilhas da palavra de Deus por bobeira. Pode ir pro próximo, depois desse a gente conclui. Vamos parar por aí? Não, eles vão arrumar ainda. Dá para continuar. Esse aqui é rapidinho também. O método biográfico. Esse aqui, gente, é legal, sabe por quê? Você vai estudar uma personagem da Bíblia. As conferências de mulheres. Quais as personagens que as mulheres mais falam? Esther, qual mais? Não entendi. Ruth, Débora, Ana, não é mesmo? Então, como que eu vou fazer, por exemplo, você é convidada para fazer uma exposição bíblica numa conferência de mulheres e, de repente, está falando sobre a vida de Esther. O que você vai fazer? Qual é o passo? Como que eu desvendo a história de Esther? O que tem que fazer? Você tem que procurar na Bíblia o que fala de Esther. Né? Aí você vai procurar uma Bíblia que tenha referências cruzadas, né? Procura o nome Esther. Aí você vai procurar tudo. Tem um livro com o nome de Esther, que legal. Aí você estuda todo o livro de Esther. Será que tem alguma outra citação na Bíblia? E você vai procurando Ruth, Ana, mesma coisa. Né? Falando sobre biografia, tem algumas personagens que você não vai conseguir fazer isso tudo. Alguém já ouviu falar daquele livro Oração de Jabes? Já ouviu? Jabes, se eu não estiver enganado, está em 2 Crônicas, o nome dele. Só tem um versículo. Dá para fazer um estudo biográfico? Não tem como, né? Então, a gente vai precisar de materiais para isso, né? Então, é um estudo de determinada personagem, tá? Que você vai fazer uma observação do contexto de vida dessa personagem, né? Onde que ela vivia, qual era o papel dela naquela sociedade, de que família que ela era de uma família conhecida ou não, caso de Davi, por exemplo. Como que aparece Davi na Bíblia, em que época da história de Israel que Davi aparece, né? Era o período já da monarquia, ou era pós-monarquia, ou antes da monarquia. Tudo isso a gente tem que descobrir, quando você vai fazer um estudo da personagem. Israel estava no Egito ainda, ele saiu do Egito, já teve o assentamento das tribos. Onde que está na história de Israel essa personagem? E aí você vai extraindo conceitos, você vai vendo a Bíblia ficando mais nítida diante de você. Pode ir o próximo. Quais são os passos? Olha aí. Escolha da pessoa, você fixa os limites, né, no seu estudo. Por exemplo, volta aí um pouquinho. A vida de Davi antes de ser rei. Alguém conhece um pouquinho da vida de Davi antes de ser rei? O que ele era? Filho de quem? Em número de filhos, qual era a posição que ele estava? Ele era primeiro, segundo, terceiro? Último filho, caçula, esquecido, atrás das ovelhas, né? O que Davi tinha feito lá ao defender? Parece que ele defendeu algumas ovelhas, não foi? Ele parece que atacou um urso, um leão, né? Ou melhor, o leão atacou e ele foi lá e reagiu, na verdade, né? Ele tirou a ovelhinha da boca dos bichos lá e matou os caras. O que mais que Davi fez antes de ser rei? E viu um fato importantíssimo, tem um retrato dele ali na salinha ali.
Ele enfrentou Golias, né? Os cabra-machos de Israel, todos lá tremendo de medo, né? Peraí, que eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, eu quero ver quem vai me... Né? E foi lá e derrubou ele. Então você tem várias histórias. E tem mais, né? Ele foi para a guerra também, destruiu um monte de soldados dos filisteus, e aí a mulherada faz uma musiquinha para Davi, né? Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. O que Davi queria fazer com Davi agora? Saul fazer com Davi? Matar, é claro, né? Poxa, o que falta para ele agora? Só falta o reino, né? Mal sabia ele que Deus já tinha concedido o reino, né? Então você percebe toda a história de Davi antes do quê? De ser rei. É um estudo biográfico, pode ir próximo. Faça observações, eu já falei aqui, que era, o que fazia, quando viveu, onde morava. Essas perguntas sempre você precisa fazer para a Bíblia. Está lendo a Bíblia? Faça essas perguntas. Isso não é errado, fazer pergunta para a Bíblia. Tem que fazer. Não é? Mesmo porque quando estiver ouvindo uma mensagem aqui na frente, você precisa ler o texto, já ir fazendo as perguntas e ficar de olho no que o pregador está falando. Para saber se ele está falando algo coerente com a palavra de Deus. Se você estiver nas redes sociais, na internet, no YouTube, assistindo alguma coisa, mesma forma. Faça essas perguntas. Peraí, esse pregador está lendo um texto sobre o quê? Qual que ele está defendendo? E você faz a leitura ali, peraí, opa, aqui fugiu. Não é? Se for na internet, você pode mudar de vídeo e assistir outra coisa. Né? Mas aqui na igreja fica mais difícil, né? Mas precisa fazer essas perguntas para o texto. Próxima. Faça um breve esboço da vida da pessoa, né? Você faz um resumo. Né? Esse é o método biográfico. Próximo. Pode ir. Vá registrando virtudes e fraquezas, pode ir indo também da pessoa. Escolha um versículo-chave na hora que você estiver fazendo esse estudo. Numa frase, o pensamento-chave da vida daquela pessoa, né? Que nem a vida de Davi, de Esther. Aplicações encontradas, você escolha aquela que te chamou a atenção, faça a aplicação dela, chame a atenção das pessoas junto com você, e você vai ver como Deus fala com a gente através de um estudo bíblico biográfico. Olha que legal. Traça um plano de fundo histórico da pessoa e faça a comparação, contraste com outra personagem bíblica. Isso é muito importante, né? Saul e Davi. Ou faça a tríade, né? Saul, Davi, Salomão, os 3 reis. Né? Um perfil de 3 reis. Tem até um livro com esse nome, né? Perfil de 3 reis. Só que o rei, no caso, seria Absalão. Último. Acabou. Pronto. Fechou, na hora.